Ontem eu atendi uma paciente por teleconsulta e um caso que eu queria compartilhar que eu achei muito interessante. É uma mulher de 45 anos, ela já tem um diagnóstico de fibromialgia dado por um outro médico e quis uma opinião minha a respeito de uma possível síndrome do túnel do carpo. Ela comentou que estava com uma dormência nos dedos, pior à noite, de início mais recente. Aí, aprofundando na anamnese, colhendo os dados dela, eu consegui observar que ela tem problemas ao dormir, problemas de sono, distúrbio de sono, o que é extremamente frequente em pacientes com fibromialgia. Eu perguntei as perguntas, se acorda cansada, se tem dificuldade de iniciar o sono ou aquela insônia terminal que acorda e não dorme mais. Fomos aprofundando e ela relatou que a dormência tem piorado recentemente e que está atrapalhando mais ainda o sono, mas previamente ela já fazia o uso de medicação para dormir. Então ela tem esse distúrbio já há algum tempo, a medicação por um tempo resolveu o problema e melhorou, mas aí começou a perder o efeito e não tá funcionando tão bem, ela continua com o distúrbio de sono. É óbvio que eu não vou entrar em detalhes aqui de medicações, que seriam algo muito extenso e a gente tem que fazer isso caso a caso, mas o que eu prescrevi para ela, que pode ser realizado por quase todos os pacientes, é o seguinte. Primeiro, eu orientei a importância do sono. O sono, no período da noite, ao dormir, é quando o corpo realiza vários processos de cicatrização. Então, o repouso ao dormir aí, tanto do cérebro quanto do corpo, ele é necessário para regulações de hormônio, processos de reparação de células, até microlesões, lesões maiores, elas precisam desse período para concluir de forma efetiva o processo de reparação e cicatrização. Tá? Então, dado isso, a gente tem que investir e pensar e gastar uma energia e fazer um esforço para conseguir ter uma qualidade de sono. Eu já dei bastante plantão noturno da minha vida, vários plantões de ortopedia e é um tema que eu gosto e fui estudando e acabei fazendo uma coleção de coisas que funcionam muito bem para mim, comecei a passar para os pacientes e tem dado bons resultados. Então o que eu prescrevi para ela? Tampão de ouvido. Ela, no contexto dela, ela falou que tinha uma pessoa que mora com ela dorme mais tarde, atrapalhava, desconcentrava. Então, esses tampões que você compra em farmácia é bem simples, isso pode ajudar, diminui os decibéis. É lógico que não é nenhum milagre, mas vai somar com as outras orientações que eu vou passar. Então, esse tampão de ouvido já ajuda a baixar a quantidade de estímulo que o cérebro vai recebendo. Então isso vai facilitar um sono de maior qualidade. O outro é o quarto escuro. Nem sempre a gente consegue deixar o quarto totalmente escuro, mas a gente pode colocar uma venda nos olhos. Em plantões eu fazia isso. Porque às vezes alguém abria a porta para chamar um outro plantonista, ou a janela não fechava completamente. Então você põe um tampão nos olhos e você garante uma proteção desse estímulo visual. É importante ressaltar aqui que esse estímulo de luz, o quarto não estando muito escuro, pode atrapalhar mesmo que a pessoa não fique consciente deste problema. Como assim? A luz por si só pode prejudicar processos, mesmo que a pessoa não sinta incômodo pela luz. Tá? Então, é um cuidado que vale a pena ter. Tampão de ouvido, quarto escuro. A forma mais fácil, para não depender de nada nem de ninguém, é o tampão. Um
Uma outra coisa que aumentou muito recentemente, e eu gosto de enfatizar muito esta tecla, que é o uso de celular à noite. O celular, comparado com a televisão, ele está mais próximo do olho, então é uma fonte de luz mais potente, mais próximo. Isto, sem dúvida, pode trazer prejuízos, alteração de melatonina e outros hormônios que a gente chama de circadianos, né? Os hormônios, a regulação do corpo que ocorre durante o ciclo de 24 horas. Isso vai alterando também. Para a criança pode ser trágico, para o adulto pode fazer mal. Estou falando só da luz em si, sem contar os estímulos de redes sociais, né, que vai disparar um monte de pensamentos ali que podem atrapalhar o sono. Como que a gente vai tirar o celular? Tem que colocar alguma coisa no lugar. O que eu recomendo é uma leitura, né? Tem vários livros bons, você vai escolher o que você gosta e vai ler uma página por dia, vai começando ali criar este hábito. Alguns pacientes me relataram que não gostam de ler e acabaram trocando por orações e tem funcionado muito bem também. Vai diminuindo os estímulos do cérebro e vai fazendo com que haja o preparo para o sono. Tá? Então, o dormir em si, estar dormindo, ele começa antes, com todo este preparo. E por último, eu vou citar, não vou entrar em detalhes que eu já gravei um outro vídeo sobre isso, é a atividade física. Então, o que eu falo com meus pacientes é o seguinte: cada pessoa tem para ilustrar, né, uma necessidade de gasto de energia por dia. Então, um tem X, o outro tem Y. Se você não gastar aquela sua energia que está programada para você gastar, isso pode atrapalhar seu sono. Isso também está bastante comprovado na literatura, que a atividade física está totalmente associada ao sono. Na verdade, um influencia o outro. Um bom sono melhora a atividade física e uma atividade física regular melhora o sono. Então, só para finalizar, relembrando, tampão de ouvido, tampão para os olhos, atividade física e cortar o celular, trocar o celular por alguma outra coisa. Óbvio que em alguns casos a medicação ela é importante, ela é necessária, mas a gente tem que tomar cuidado para a medicação não jogar todas as expectativas em cima do remédio, tá certo? E não ter esse cultivo dessa rotina, esses bons hábitos que são fundamentais, porque o remédio ele vai resolver, vai melhorar durante algum tempo. Mas o que a gente tem que pensar é sempre tentar tirar quando possível, e todo remédio pode ter efeitos colaterais, né, de dependência e alguns outros efeitos que não são desejáveis. Então, a gente tem que pensar o que está sendo a raiz do problema desse distúrbio de sono. Muitas vezes a gente consegue identificar fazendo esses testes dessas 4 alterações da rotina que podem melhorar. Se tem alguma sugestão, alguma experiência que queira compartilhar, deixe aí nos comentários que podem ajudar outras pessoas. Obrigado.